acompanhando o nosso canal, não tem situação do Nino. O Vasco não fez nenhuma nova movimentação em relação ao Nino. Não vamos enganar você, torcedor. Não vamos enganar você. Se tem gente enganando, cada um tem a sua apuração. Eu não vou contar a história pra você. Não tem negociação com o Nino. Tem sim, com outro zagueiro que eu não consegui descobrir o nome, destro, mas não é mais o Nino, porque o Zenit não quer. Fábio, se o Diniz continuar, vamos pra Série B. Independentemente de jogador, ele não tem compromisso com a vitória. Thiago, eu não digo que ele não tenha compromisso com a vitória, mas ele não consegue ler o jogo. E detalhe, a rodada não acabou. Ainda temos jogos pela frente. Por exemplo, o Juventude pega o Botafogo em casa. Se o Juventude vencer, a gente entra na zona de rebaixamento. Amanhã acho pouquíssimo provável que o Vitória faça uma graça no Flamengo, né? Vamos ser bem sinceros. Mas assim, se a gente olhar a tabela, nós temos tudo para entrar na zona de rebaixamento. Olha só, Sebastião Cardoso, não entendo a cabeça do técnico. É impossível que Lemos pior do que o Hugo na zaga. Quando ele jogou na posição dele contra ele foi bem. Mas não gosta, cara. Ele não gosta do Maurício Lemos, ele não gosta do Esforça, ele não gosta do Leandrinho, quem mais que ele não gosta? O Garrelli não gosta. Não adianta. Cara, olha só. O que eu ia lembrar pra vocês aqui? Fábio, Vasco cai ou não cai? Sem clubismo. Marcelo, se vier um zagueiro bom pela direita, já veio o Robert Renan pra esquerda, e o Matheus França vier, não cai. Se esses caras não vierem, vai ficar muito difícil ficar na primeira divisão. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Eu acho que, Thiago, são duas coisas distintas, mas eu entendo a sua revolta, tá? Mas são duas coisas distintas. A gestão fora das quatro linhas e a gestão para dentro das quatro linhas. Nas escolhas, nas contratações, enfim, acho que isso aí é diferente, né? Agora, o torcedor do Vasco teve um domingo passado, recente, há uma semana, espetacular, 6-0 em cima do Santos, porra, fantástico. Aí a gente vem para uma quarta-feira, mequetrefe. Aí a gente vai pro jogo de hoje, ridículo. Então assim, na boa, não dá, cara, não dá para poder levar a sério o que aconteceu hoje. A atuação. Ó, antes deixa eu botar a estatística aqui, ó. O Vasco perde para a política dele próprio. Ele vencendo teria que ser o presidente há muito tempo. O futebol de hoje não tem um profissional. Na gestão não adianta só a paixão pelo clube. Roberto Camargo, mas ele não ganhou a eleição, né? Então, assim, esse cenário tem que ser respeitado. Se ele perdeu a eleição, mas eu acho que ele era um cara que deveria estar lá dentro, tá? Isso é verdade. Eu acho que ele deveria estar lá dentro. Olha só, tô olhando a estatística aqui do jogo. E olha só como é que é triste. O Vasco teve 61% de posse de bola contra 39% do Corinthians. Ok. Muito toque pro lado, toque pra trás e tal, não sei o quê. Beleza. Mas, cara, finalizações. Foram 12 do Vasco contra 14 do Corinthians. Só que o Corinthians acertou 7 vezes o alvo. Ou seja, 50% das finalizações foram no alvo. Do Vasco só 3. Quem é que tem mais chance de fazer gol? Conta pra mim. Conta pra mim quem tem mais chance de fazer gol. Esse número diz tudo. Diz tudo. Fábio, já deu pra esse professor Pardal, né? Cara, Vinícius, já deu algum tempo, né? Já deu algum tempo. Já deu algum tempo que a gente não consegue. Corinthians vinha mal, o Vasco ressuscitou. Calma que o Nino vai acertar essa zaga. O Nino não vem, Marcelo, esquece. Quem tá dizendo pra você que o Nino vem, tá mentindo. Ou se você viu, esquece. Cara, o Nuno treina como volante? Me pergunta o Thiago. Não sei. O Vasco não permite mais que nós acompanhemos os treinos? Mas se treina, e aí, pode ser a explicação que ele dê. Não, legal, porra, ele treina. Só que ele treina contra o reserva do Vasco. Então assim, difícil, cara. Bem difícil. Fábio, esquece esse jogo do Santos. Não é questão de esquecer o jogo do Santos, cara. Não pode ser um jogo ponto fora da curva. É ridículo se o Vasco transformar esse jogo em ponto fora da curva. Esse time enterra técnico também, Fábio. Quantos já vieram? Rogério, esse time está sendo modificado, né? Jogadores que vão embora, saem, enfim. Mas assim,
o que é o problema do Diniz, na minha avaliação, é que ele não tem repertório. Ele morre abraçado em umas convicções que são ridículas. Ele quer improvisar e não dá, meu irmão. Não dá. Eu acho que é freguês do Corinthians, essa é a verdade. Verdade, Wilson. Os números mostram isso. Agora, o Diniz já teve tempo para trabalhar, já teve peças à disposição para isso. Então, assim, o elenco tem culpa também. Óbvio que o elenco tem culpa, sem dúvida nenhuma. E eu falei isso aqui no final do jogo. O elenco tem que ser cobrado também. Assim como o Pedrinho tem que ser cobrado, o senhor Felipe tem que ser cobrado, Marcelo Santana, que estava lá atrás, também tinha que ser cobrado. Mas assim, esse elenco tem que entregar mais. E aí cabe ao Diniz conseguir tirar. Porra, não tô conseguindo mais. Então valeu, cara. Troca o treinador. Alguém tem que tirar algo a mais desse time, porque esse time não é para estar na zona de rebaixamento, que é provável que entre, que o Juventude deve vencer o Botafogo. Então assim, se a gente olhar, desculpa, será que o Santos jogou para perder? Não sei, André, eu não posso afirmar isso. As escolhas do Diniz, elas são totalmente incoerentes. Quer um exemplo? Ele tinha hoje 2 laterais esquerdos no banco. Para quê? Por que não estava um lateral direito no banco, por exemplo? Por quê? Por que não tinha o Paulinho, o Paulo Ricardo, no banco? Ah, ele não gosta? Porra, me desculpa, o Diniz não pode não gostar. Entendeu? Ele gosta que é do Hugo Moura na zaga. É isso? É o Hugo Moura na zaga que ele gosta? Porra, não dá, cara. Na boa, não dá, gente. Não dá. Entendeu? Não, isso aí na minha cabeça não entra. Na minha cabeça não entra. Então, assim, Hugo Moura na zaga, não ter opções no banco que ele olhe e fala assim, pô, saiu um volante, vou botar um volante também que tem saída pro jogo. O Barros entrou bem no jogo. Entendeu? Pô, Lucas Oliveira no banco e o Maurício Lemos não. Cadê, cara? Então, assim, não dá, cara, não dá. Demorou a trocar o Jair? Pô, mas o Jair sacrificou, o Jailson. O Jair sacrificou em campo por culpa dele. Por culpa dele. Porque ele montou a porcaria de um time no segundo tempo que ele sobrecarregou de novo o Jair, como fez lá em Caxias do Sul com o Tietê. É isso, o Mário Monteiro. Torcida lota, faz a sua parte pro time apresentar esse futebol de merda de hoje. Desculpa, torcedor. É revoltante. É revoltante. Time do Vasco revolta o seu torcedor. Porque não pode, cara. Não pode apresentar esse futebol. Não pode. Não pode. E você vai se esqueça, tá, ô Rei Flá? Tá bom, faz parte. Ah, palhaço. Ainda tem que aturar isso. Tem que aturar isso. E o problema, o Adonis Oliveira, não é todo jogo. É todo jogo que não dá certo. Pô, ainda encerrou o jogo pra ferrar minha paciência no domingo. Nuno de volante, GB de meia. Porra, ele tá de sacanagem, cara. Ele tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem comigo. Porra. Mas eu também pediria pra sair, ô Rafa. Eu também pediria pra sair, porque ele não me usa. Se eu sou jogador, sou o Lemos, sou o Esforça, sou o Lodge, não importa se eu sou bom ou ruim, mas, cara, ele não me usa. Ele não me leva pro banco, ele leva jogador improvisado, ele prefere levar 2 laterais esquerdos. Então esquece, meu irmão. Eu quero ir embora, porra. Claro. Ou então manda embora o treinador. Mas nunca vai mandar. O presidente é apaixonado, acho o Diniz fantástico. Era o sonho dele. Não tem como disputar um campeonato brasileiro e montar um time em agosto. É difícil, cara. É bem difícil. E é muito... Cara, imagina, né, Gabriel? Você que não é vascaíno, acompanhou o jogo pra poder secar o Corinthians, obviamente. Cara, é muito toque pra trás, né, cara? É muito toque pra trás. Aí a posse de bola, 61%. Porra, uma merda. 61%, pô, esquece. Quantos toques pra trás? Entendeu? Então, não é o caso. Não é um time
maneiro de ver. Pô, vou ver o Vasco jogar, maneiro pra cacete. Não, não é. Não é legal. Não é legal. Se você tirar o jogo com o São Paulo e o Santos, o resto mesmo, não é? O resto foi uma merda de ver. Uma merda de assistir. Simples assim. Simples assim. Time desorganizado, time bagunçado, com peças que não jogam mais. Cara, esquece. Esquece. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Uma vergonha o que nós vimos de novo com o torcedor vascaíno. Uma sacanagem com o torcedor. Por exemplo, vendeu o Luiz Gustavo. Legal. Botou um dinheiro no bolso, legal. Tá bom. E aí, quem é o reserva agora? Robert Renan vai entrar e o reserva vai ser o Lucas Freitas. O Lucas joga mais do que o Luiz Gustavo? Não joga. Mas os caras resolveram vender, sob a alegação de que bota 5 milhões no bolso. Aí vai lá comprar outro jogador. E o pior é o seguinte, Moisés, as opções. Quem são as opções? Jorginho? É uma opção? Então, assim, é muito difícil, cara. E o Vojvoda foi pro Santos, né? Esse era um nome interessante, né? Mas, infelizmente, o Vasco não pensou, obviamente. Magno Rezende, cara, sou cruzeirense, mas torço pro seu trampo. Te dá uma moral. Valeu, obrigado, Magno. Obrigado mesmo. Lincoln e Luiz Gustavo, a dupla era melhor. Ele não gosta da base. O Diniz não gosta da base. Ponto final. É mais honesto de dizer isso. É mais honesto. E dizer que não curte. Pô, não curto a base. Acho que são jogadores verdes ainda. Não curto. Ok. É direito dele. É direito dele. Mas, na boa, tem muito jogador da base aí que não podia ficar de fora. Em pensar que São Januário ano passado a torcida cantava Arerê. Como é que é? Vai, Corinthians. Cara, é difícil, Vinícius Eduardo. Ano passado sacaneou, né? Que vai pra Série B, né? Cara, o Vasco não consegue jogar contra o Corinthians. É impressionante. Isso é histórico, né? O time não tem filosofia. Não sabe contratar estrangeiro. Cara, posso dizer assim. Eu gostei da entrada dos primeiros minutos, digamos assim, do Andrés Gomes. O Vojvoda não tá livre não, já acertou com o Santos. Estava inclusive hoje lá na Arena Fonte Nova vendo o jogo. Que aliás terminou quanto esse jogo, hein? 2-0 pro Bahia. 2-0 pro Bahia. Cara, periga o Vasco. É que o Vojvoda eu acho que vai acertar o Santos. Mas assim, time é ruim do Santos também. Mas periga Vasco e Santos descerem. Periga. Sport já foi. O Andrés é bom. Eu gostei também do Andrés, cara. Dos poucos minutos que eu vi do Andrés, eu gostei dele em campo. Sim. Olha só, gente. Como nós estamos, e obviamente não tem nem clima para isso, né? Por conta do resultado horroroso do Vasco, nós estamos com 25 nomes preenchidos dos 50 da cota da camisa do Felipe Coutinho, né? A camisa número 10. Então, assim, eu vou deixar, eu acho que é justo, porque a gente não vai alcançar, acho eu, a cota das 50 nomes pro próximo jogo, tá? Próximo jogo contra o Botafogo. Então eu vou deixar ela aqui, a planilha tá aqui prontinha pro próximo jogo a gente utilizar também. O Silvano de Jesus mandou aqui, ó, Silvano foi o 26º nome. Obrigado, Silvano. Mas faltam 24, né? O torcedor não tá nem com cabeça pra isso e nem eu vou ficar pedindo também, né? Treinador que não gosta de usar a base tem que passar longe do Vasco. Colocou o Barros do GB numa furada, quando a merda já estava concretizada. É verdade, ainda botou fora de posição o GB, né? Coitado do GB.
eu só botar o nome do Silvano aqui na lista. Então eu vou deixar para a próxima quarta-feira, né? Para o jogo com o Botafogo, pela Copa do Brasil. E mais uma vez nesse jogo, o torcedor vai lotar. Pô, cara, se você faz com a camisa do Vasco, você é um merda de torcedor, tá? Só isso que eu te digo. Se você faz isso. Cara, assim, o torcedor mais uma vez vai lotar. Mais uma vez vai tentar empurrar o time. E o time vai reagir em campo. O time vai responder em campo. E ainda periga o Botafogo tomar uma pancada hoje do Juventude lá. O Vasco entrar na zona de rebaixamento. E o Botafogo ganhar do Vasco em casa. Na casa do Vasco. Aí é difícil, né, cara? Pô, o Pedrinho tá esperando a eliminação na Copa do Brasil para justificar a demissão do Diniz. Isso é triste, né, o Antônio? Isso é triste. Mas é difícil você afirmar isso, né? Porque, na verdade, qual o seu palpite para quarta? Depois do jogo de hoje? Pô, se arrumar um empate, tá lindo, Biologia. Mas, assim, difícil hoje o Vasco passar confiança pro seu torcedor. A gente vai porque é Vasco. A gente narra aqui o jogo porque é Vasco e tal, mas, cara, sou santista. O problema do Vasco e do Santos é a filosofia de trabalho. Analisa a história do Vasco nos últimos 10 anos. O problema é estrutural de ambos. Verdade, ô Wagner. Ele vai além dos nomes só, né? É a falta de ideologia, de capacidade de trabalhar. O seu time, por exemplo, em 2002, e foi por uma necessidade, como é o Vasco hoje, por exemplo, ele utilizou a base. Bom, e o resultado a gente sabe qual foi, né? Campeão brasileiro em 2002. E o Vasco? O Vasco não utiliza a base. O Vasco não enxerga a base como solução. Mal coloca a base para jogar. Mal coloca a base para jogar. Então, assim, é muito difícil. Zubeldia seria uma boa? Não. Zubeldia não. Ô, meu filho, fica tranquilo, meu garoto. Fica tranquilo. Eles caem na conta da jurídica. Fica tranquilo, meu garoto. Nitidamente, alguns jogadores estão sem vontade. Será que já encheram o saco do Diniz? Pode ser. Isso uma vez um dirigente conversou comigo e falou assim, cara, o problema todo é que tem validade. Tem validade e, assim, o jogador cansa da metodologia Fernando Diniz, entendeu? Esse é o perigo. Se o Diniz for demitido, quem viria? Cara, as opções do mercado que eu vejo de imediato, assim, Jorginho, Jair Ventura, fariam o Vasco jogar mais organizado que essa bagunça que o Diniz promove. Mas, assim, não sei. Eu acho pouquíssimo provável que ele faça alguma alteração em relação ao time, em relação à equipe, ao comando técnico, melhor dizendo, para uma sequência. Luxemburgo, Gabriel Milito, tem várias sugestões, mas, cara, não acho que seja o caso. Gente, olha só. O acelero que o Ryan tomou do Diniz, acho que ele quer ficar. Tá maluco. Ah, esquece. Quando o Diniz estava no Cruzeiro, eu parei de ir ao estádio. Cara, é impressionante, né, Cruzeiro cabuloso? Obrigado pelo superchat. Como ele não deixa saudade por onde passa, cara. Por mais que você converse com o torcedor do Fluminense, onde ele foi campeão da Libertadores, que é o maior título da história do Fluminense, não são todos que são apaixonados por ele, não, cara. Alguns ainda acham que o Diniz, o Delira não concorda com a demissão dele, que o Diniz, assim, o título caiu no colo porque o Inter foi muito mal no confronto direto na semifinal e o Boca era um arremedo de time na final. Mesmo assim, ainda arrastou o título até a prorrogação. Então, assim, cara, posso ser bem sincero, é um estilo cansativo. Peidos incríveis. Não dá pra viver assim, não, cara. 25 anos de sofrimento. Esqueça, desista, não vale a pena. Vamos seguir nossas vidas sem o Vasco, vamos ser felizes. Fábio, não dá. Que desânimo, horrível. Peidos incríveis. Você agora se borrou nas palavras.
Cara, o torcedor do Vasco você talvez não conheça bem, né? Não sei se você é Vasco, enfim. O torcedor do Vasco não vira as costas pro clube, fica puto, não quer mais falar, se revolta, mas, meu irmão, ele não vira as costas. Ele não vira as costas pro time. Porque esse é o time que está entrando em campo, mas é o Vasco que a gente está torcendo. Hoje por esses jogadores. Mas a gente torce pro Vasco. Entendeu? O que o Rafael Paiva está fazendo? Boa pergunta. Acho que ele não estava no México, o Rafael Paiva, de assistente técnico do Jardine? Acho que era isso. E em casa, né, o Christian Ferreira? Os caras ganham ponto da gente em casa. Como tem que deixar o Puma jogar 90 minutos? Reservas são tão ruins assim para ele ser titular? Titi, obrigado pelo seu superchat. Cara, não tinha lateral direito na reserva. Ele não levou. Ele preferiu levar 2 esquerdos, 2 canhotos. E agora? E agora? Cara, esquece. O Diniz pode ele sair do Vasco. Agora, ele ser demitido, esquece. Olha essa campanha aqui ridícula. O Emerson Henrique bota aqui que eu tinha que levantar isso, mas já ganhei tempo. Obrigado. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Apenas 12 pontos ganhos em casa. Porra, amigo. Se a gente tem que se agarrar a alguma coisa que era para fazer a diferença, que era em casa, o território hostil nosso, que é São Januário, que os adversários não gostam de jogar. Irmão, os caras estão vindo aqui e ligando o Darcy. Ô, Darcy, vamos lá ganhar do Vasco. Ô, Darcy. Por que o PH não entrou, Fábio? Ué, segundo o Vasco, ele tem uma dor muscular. Concordo com a demissão do Diniz no final do ano, enquanto um técnico queira trabalhar com a base. Pagamos todas as dívidas e montamos realmente um time. A base faz melhor. O problema só, Rodolfo, é de hoje a agosto até o fim do ano, tem mais 4 meses de trabalho. Esse time aguenta o Diniz mais 4 meses de trabalho? Não acho. Não acho que aguente, não. E aí, qual é o risco? A gente cair, né? O risco total é do Vasco ser rebaixado. Pô, mas aí contrata, refaz tudo, cara. Não funciona muito assim, né? Pô, faltam 26 pontos. Essa conta a gente não consegue avançar, né, Sandro? Não consegue avançar. Precisamos de 8 vitórias e 2 empates nos próximos 18 jogos. Boa matemática. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a tabela. Vamos pegar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Vasco tem, até agora, em 20 jogos, 5 vitórias e 4 empates. Como é que a gente pode acreditar que esse time vai fazer em 18 jogos, ou seja, menos, mais vitórias? É difícil. É impossível? Óbvio que não, mas com esse time, com a forma que está jogando... o Vasco tem 18 jogos, o Vasco só fez 20, o Vasco tem um jogo atrasado. Esse jogo era da 21ª rodada, só que o Vasco tem um jogo atrasado ainda, então o Vasco só fez 20. Tem um jogo com Bahia para fazer, que é no Rio. Então assim, torcedor, como é que a gente pode acreditar que o time... Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. O Vasco que decepcionou mais uma vez o torcedor, não conseguiu ganhar do Corinthians, apanhou dentro de casa e agora cogita aí uma demissão do técnico Fernando Diniz. A diretoria do Vasco vai aí procurar entender o que está acontecendo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!